1 de fevereiro, dia de FOMC, está tudo ansioso pelas 19 horas para vermos aquilo que a FOMC vai dizer. A expectativa continua a ser quase 100%, um aumento de 25 pontos base, 25 em março. Se nós assumimos que hoje é a FOMC mais importante, isso é errado. Hoje é um dia importante, mas o mais importante vai ser março. Porquê? Porque é quando saem as projeções económicas. Até lá, basicamente, isto é só tentar perceber o que é que o Powell diz. O sentimento, no geral, continua bearish, continua a haver muita volatilidade. A maior parte das que são de risco têm movimentos loucos. Numa hora estão a subir 4%, na hora seguinte estão a cair 4%. O mesmo, de certa forma, acontece com as cotadas mais estáveis, nomeadamente Apple, Google e afins. Está tudo na expectativa para hoje. Hoje vamos ter movimento, amanhã também, sexta. Agora, não se esqueçam, o dia mais importante é março. E por norma é essa data que marca o ponto de viragem, principalmente na orientação do mercado, porque é o período em que as tecnológicas mais sobem, março até maio. Agora, adiante. Hoje, o que é que temos de destaque? Vamos começar aqui pelo calendário. O calendário diz-nos que a inflação na Europa continua em queda, a taxa de desemprego a aumentar. O que é que isto significa? Significa que se aliarmos ao crescimento, ao PIB a diminuir, atenção, não é negativo, algumas economias têm negativo, nomeadamente a Alemanha, a Espanha, mas isto tudo junto significa o quê? Deflação. Ou seja, o tema até agora era a inflação, deflação, crise e depois temos o caminho aberto para recuperação. Estados Unidos está ao rubro. Ontem tivemos então o índice, já agora vou meter aqui, o índice dos salários, do custo do emprego, que caiu. Hoje temos basicamente que a variação de empregos privados diminuiu, ou seja, o esperado seria 178 mil, quando no anterior tinha sido 253 e tivemos só 106 mil empregos criados nos privados. A questão é, olhem para os JOLTS, os Job Openings. Subida brutal. Ou seja, dados mistos, muitos dizem que a criação de emprego e as ofertas estão mais viradas para o part-time, e por isso é que este número pode estar inflacionado e não ser muito real. A realidade é esta. Aquilo que o Fed quer é ver os JOLTS a cair e não está a acontecer. É estranho. Eu também vi algo como, por exemplo, que aquelas pessoas que estão a mudar de emprego estão a ter ainda aumentos de salários de 15%. Pelo que isto tudo juntos, enfim, a maior parte das empresas estão a reduzir. Hoje, por exemplo, a Rivian anunciou que vai baixar 6% da sua mão de obra não produtiva, ou seja, administrativa. A maior parte das tecnologias está a fazer isso, mas depois vemos aquelas que são as legacy, né? Seja lá, por exemplo, enquanto um setor, que é o setor de crescimento do setor automóvel, está a reduzir o número de funcionários, já as restantes nem por isso. A GM anunciou que ia manter a sua mão de obra e que não vê o porquê de baixar. Pelo menos para já, claro está. Isto tudo são dados muito contraditórios. No entanto, não se esqueçam, 19 horas sai não são as minutas, mas sai a declaração e depois às 19h30 que temos um movimento mais real, que é quando o Powell fala. A expectativa é que ele seja bearish. Bearish em que sentido? Um falcão, né?
no sentido em que ele não quer criar a expectativa de que já está vencida a batalha contra a inflação. Por isso, tenham isso em conta. A gestão hoje é, como se costuma dizer, uma chatice. Porquê? Porque vocês podem sair e as coisas inverterem, como podem entrar e as coisas inverterem. Vale o que vale. Amanhã vamos ter, então, a declaração política monetária do BCE, muito importante, 15h30, assim como a definição da taxa de juros, que o mercado está mais do que à espera que seja de 50 pontos. O engraçado é ver se a inflação a cair e o BCE a aumentar agressivamente as taxas de juros, não é? Pode ser que venha aí alguma surpresa. E não digo para fevereiro, digo mais para a questão de março e afim. Para os Estados Unidos vamos ter os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, que espera-se que aumente, e a produtividade do setor não agrícola, que não se esqueçam, está indexada aos custos de mão de obra. Vamos ter também options a expirar, vamos fazer aqui um refresh. Isto é o cenário que é para hoje. Não se alterou muito, por acaso não tenho ideia das quantidades, mas não se alterou muito em termos de amplitude. Hoje vai ser um dia de vai para lá, vem para cá, pelo menos até ao Powell falar. Para sexta-feira também não se alterou muito, aumentou um pouco aqui as puts, não sei se as calls aumentaram ou não, mas pelo menos para já aquilo que nós vemos é que as puts estão concentradas nos 4.000 pontos, pelo que estamos muito próximos onde estão as puts, não é? O mercado continua a ter muito mais puts do que calls, e o mercado continua a ter muito dinheiro parado de lado, pelo que as coisas podem se agravar em termos de puts, se o mercado começar a descer, eles começam a carregar nas puts, certo? Como também pode acontecer o oposto. Por isso é que fevereiro vai ser importante. A FOMC de fevereiro vai ser importante. Porquê? Porque está tudo à espera. E quando está tudo à espera é quando os movimentos acontecem. De resto, olhando para as nossas cotadas, o dia foi também de sobe e desce, destaque pelo menos aqui para o IBEX, não é? Depois da notícia do tal PIB negativo no trimestre, logo aí foi, vejam, subiu. CAC está estável, DAX está estável, a subir 0,13, assim como o PSI. Eu creio que foi o Filipe que partilhou uma notícia qualquer das papeleiras, que querem construir uma fábrica, não sei onde, enfim, acho que foi em Espanha. Notícias que, para mim, isso não é? Vai fazê-las subir. Agora, a Intel também está para construir uma fábrica, está para, não é? Vamos ver o que é que isso vai dar, mas o dia foi positivo para elas, ou seja, Semapa e Altri e Navigator a subirem, mas a subirem aquilo que o mercado fez, não é? Na realidade foi isso que fizeram. BCP também a subir, Corticeiras, CTTs a subir ligeiramente, Mota-Engil continua a subir, ela não cede, literalmente. E depois temos a nós a subir ligeiramente, assim como a REN. A REN continua naquele range que basicamente está lá, sei lá, há 2 meses. Só a NEA a subir 1,34, enquanto a Jerónimo Martins caiu 2%, tudo o resto ligeiramente negativo, ou seja, as elétricas ou as renováveis continuam naquele ponto triste. Isto basicamente são os futuros nos Estados Unidos. Tivemos aqui uma grande queda após a saída dos tais dos JOLTS. Foi um bocado atrasada, porque os JOLTS saíram às 15 horas e basicamente as coisas demoraram algum tempo até cair. Como vocês podem estar a ver, tivemos assim uma queda, voltou para cima, pressão de compra, e depois é que, enfim, cedeu, não é? Para já, a tendência é bearish, porque máximos cada vez mais baixos. Isto a 15 minutos, claro está. A 1 hora, os mínimos é que estão cada vez mais baixos. Mas, olhando para a nossa análise, vamos aqui começar pelo PSI, e aquilo que vemos é que no PSI é um dia sem grande efeito, ou seja, fizemos uma vela de pausa ontem e hoje fomos até à resistência. Não fechou totalmente a gap,
Continuamos a desenhar aqui um triângulo, não é? Este tipo de triângulo aqui assim. Mas é aquilo que eu vos digo agora. Neste momento estamos entre Moving Average a 50 e a 13. Tanto pode furar para um lado como para o outro. Estejam atentos a esse movimento. IBEX continua a subir. CAC continua na resistência, à espera da FOMC também ou dos dados do Banco Central Europeu, e o mesmo acontece aqui com o DAX, apesar de ter fechado mais alto, que é extremamente bullish. Não se esqueçam que amanhã é que vamos ter um momento que pode, uma notícia que pode fazer inverter esta tendência, mas para já bullish. Quanto ao Standard & Poor's, nada especial. QQQs, nada especial. Aquela que tem doído mais até tem sido o Russell. Nós não podemos esquecer que cada cotada é uma cotada, não é? E se eu, como o João, que estamos na Rivian, por exemplo, Rivian, basicamente está a fazer o quê? Está a eliminar os ganhos de ontem, ou seja, já tivemos aqui um dia completamente negativo. Na segunda-feira tivemos um excelente bounce e agora estamos a voltar para a zona. É horrível, não é? Mas é uma queda de 5% hoje. Por incrível que pareça, está aqui mais que lúcido. Isto para vos dizer o quê? Para dizer que este movimento pode indicar o quê? Underperformance por parte das EVs, porque elas no final, no geral, estão praticamente todas negativas, a tentar recuperar qualquer coisinha. Eu não quero estar a perder muito tempo com isto, mas vocês olham para a NIO, que abriu positiva, está negativa, a XPEV, a mesma coisa, extremamente positiva, veio para baixo, ela continua positiva a subir 1.6, porque o gap up foi grande, mas este máximo aqui que foi de 11.31 e hoje foi de 11.30. E depois temos a Tesla, que praticamente não se está a mexer, está aqui a ir ligeiramente apenas. Está tudo à espera. A realidade é esta. Agora, são dos setores que têm mais potencial. A AMD, por exemplo, apresentou resultados. Por incrível que pareça, os resultados foram muito em linha com aquilo que a Snap apresentou. E a Snap caiu 10% e a AMD teve a subir, creio que 4% no pre-market, algo assim. Tanto que abriu abaixo da resistência, por isso é que eu fiquei assim com o pé atrás. Mas a grande questão é, todas elas dizem que o próximo trimestre indicaram uma redução nos earnings para o próximo trimestre, mas ambas apresentaram um guidance superior para o ano, face àquilo que é estimado. O que é que eu acho que isto é curioso? Porque a AMD está a subir e a Snap não. Dizem que os chips vão ser as novas farmácias, digamos assim, as novas empresas da saúde, porque mesmo em recessão vamos continuar a precisar de chips e tudo começa a levar cada vez mais chips. Um gráfico que eu achei muito interessante, que era a quantidade de pessoas para... o gráfico basicamente era assim. Porque é que eu não estou a conseguir... O gráfico basicamente era isto assim... que era o número de pessoas, o número de pessoas necessário para conseguir obter $1 milhão. Passou de 10 para 2. Isto para obter $1 milhão nos Estados Unidos. Isto foi basicamente o gráfico que era há 20 anos. Ou seja, aqui tínhamos o tempo e aqui o número de pessoas necessárias, algo assim. A questão é, nos últimos 20 anos, basicamente eliminamos 8 postos de trabalho para manter o mesmo nível de produtividade. É algo que poderá acontecer no futuro, não é? Vai haver muitas funções que vão aos poucos desaparecer. Mas o Snap continua a cair, já vai nos 14 e vai cair mais. Por norma, é isto que faz. Está numa zona de suporte agora, vocês podem ver por aqui, já agora que já há muito tempo não fazemos aqui assim esta análise.
Vamos trazer só em linha aqui com estes aqui. Mas vocês veem, está numa zona de suporte. Portanto, 9,92, 9,34. Há quem fica à espera que volte aos 6. Eu nunca a vi nos 6, por isso eu achei engraçado o volta aos 6. Aquilo que eu vi, já perdi muito dinheiro nela, foi nos 80. Ok? Isso eu vi. Isso eu vi. E eu perdi isto tudo. E creio que perdi 2 vezes, porque basicamente quando ela caiu para aqui, o que é que eu fiz? Reforcei com o dobro para baixar o meu preço médio. O meu preço médio passou de 80 para 70 e depois ela voltou a fazer um vai não vai. E um vai não vai, eu saltei fora, não me recordo onde, fiz os meus prejuízos, nunca mais voltei a entrar. Honestamente, depois basicamente enterrei o dinheiro também na meta e acaba por ser a mesma coisa, não é? Agora, vamos à nossa. Estamos na análise. Vamos agora à parte que nos interessa, que é as nossas cotadas. Todos os indicadores, tirando o petróleo, que agora está aqui a ir bastante, mas está aqui a ir bastante para um nível que é em sidebar e até ao final disto pode inverter, como pode simplesmente romper a linha de tendência e vir cá para baixo. Bitcoin está paradinha. É um sinal que vale o que vale, né? Ela já tinha rompido aqui esta resistência e até fechou lá em cima. Agora pode ser que vá de vez, como pode, olha, uma bear flag para vir aqui para baixo. Portanto, atentos a isso, são sinais que nós temos de ter em conta. Green Volt não mudou nada, continua a mostrar fraqueza, continua muito próxima do suporte. EDP Renováveis, a mesma coisa, fez um novo mínimo, perdeu o pivô. As coisas não estão fáceis para quem tem posições nesta cotada, nem estão fáceis para quem está à espera para fazer entradas. A grande questão é mesmo esta: estão com uma fraqueza que é muito estranha. EDP, mesma coisa, sempre em queda. E parece querer vir aqui para esta zona, por isso muita atenção a EDP. Não existe um pivô de curto prazo que nós possamos dizer, olha, agora é começar a ficar bullish. Aquilo que existe é tentar esperar que ela estabilize, fixar pivôs, né? Porque hoje o pivô é o máximo de, quer dizer, amanhã o pivô é o máximo de hoje, para os bulls, para os bears é o mínimo, porque de resto aquilo que temos aqui assim um outro pivô, que é este mínimo aqui, mas a realidade é, o suporte está aqui, por isso se for para cair, ela vem para aqui para os 4,45. De resto, nada. BCP continua bullish, e por isso é que eu digo, há pessoas que têm mais alguma resiliência e que arriscam em demasia. Há outras que fazem vendas e depois não voltam a entrar. Será que vale a pena entrar agora? Sinceramente, eu volto-vos a dizer, o movimento explosivo do BCP está feito. Este é um movimento explosivo. Agora podemos estar naquelas... para quem segue a Elliott Waves, né? Aquilo que nós fazemos é assim, ó, primeira onda 1, né? E depois a onda 1 está aqui, e depois fazemos uma 2. A 2, vamos limpar isto só para vocês ficarem com melhor ideia. A onda 2, por norma, vem aos 50% ao Golden Pocket. Por norma é isto que acontece. Aqui foi até aos 38 e começou a inverter. Nós começámos a ver o desenho e tal, ok. Onda 3. A onda 3, por norma, termina, usando a extensão, termina no Golden Pocket também ou nos 123%. Certo? 123%. Ela pode ir até ao Golden Pocket. É um facto. Não é isso que está em causa. Ela pode ir até ao Golden Pocket. Mas, por norma, termina aqui. Portanto, há delas que vão até aos 200. Atenção. Mas, a questão é, chegar aqui significa o quê? Significa gerir. Tão simples quanto isso. E gerir significa vender, significa ficar na expectativa de voltar a entrar. Hoje, o que é que nós tivemos hoje? Porque é que é relevante este fecho hoje? É relevante porque nós nunca tínhamos fechado aqui. Literalmente. Houve sempre rejeição nos 0,1988. Houve este dia que rompemos, viemos fechar abaixo.
hoje fechamos acima. Isto significa que aquilo que o BCP, em termos de preço, nos está a dizer é que é para continuar a subir. Ponto final parágrafo. Mas, como tudo na vida, já tivemos vários fake-outs, não é? Nós já tivemos situações em que, ok, fechava, né? Vamos assumir que, queria ver se encontrava, creio que foi aqui, não. Não sei, vai ser difícil encontrar aqui exatamente no BCP, aqui, fechou, depois veio por aí abaixo. Mas, a parte importante é esta. O ganho do BCP está feito. Dentro daqueles que querem alguma segurança, o ganho do BCP foi daqui, em que rompeu este máximo, em que vimos grande volume, até mais ou menos ela começar aqui assim a estabilizar e nós dizemos ok, perdeu o pivô anterior, estou com medo, vou sair fora completamente. Este é o ganho. Como é óbvio, quem saiu aqui, muito provavelmente, já que fez uma saída, aproveitou e arriscou na moving average. Nada contra. Nada contra. O potencial era ela continuar a descer para esta zona, certo? Ou seja, daqui até aqui, este era o potencial de queda para um potencial de subida de chegar até à resistência, muito provavelmente até aqui onde ela estava a engonhar, mais 8%. Isto corresponde sensivelmente a 3%. O ganho não está aqui. Eu entendo a lógica de todos nós, mas o ganho não está aqui. Agora, pode subir. Vamos ver até aos 20, que era aquilo que as pessoas falavam. Faltam 3%, até aos 21 faltam 10%. Esta seria o próximo target. Nós temos aqui assim este máximo, a 2% de distância. Portanto, fiquem atenção. Não estou a dizer para vocês ficarem bearish. Estou a dizer é quem não aproveitou a entrada, cá em baixo, agora está a arriscar muito mais. Ok? Nós não podemos ficar bearish enquanto não tivermos sinais de que a cotada está bearish. O BCP nunca demonstrou que estava bearish. Aquilo que demonstrou é, estou a fazer uma correção de uma subida brutal. Até à moving average. Foi sempre perfeitinha. Agora, a grande questão é esta. Vai parar por aqui ou vai continuar? Nós não sabemos. Um bom exemplo será olhar para a Motengil, né? Em que grande subida, tivemos aqui a tal correção desta subida, porque veio até cá abaixo, a visão horária, creio que é mais fácil de perceber, né? Veio até cá abaixo, fechou abaixo, não tem nada de errado as pessoas terem saído aqui, nada, zero, porque tínhamos aqui uma boa defesa, certo? E basicamente furou essa defesa, ok, saí, fantástico, não tem nada de errado, saí aqui, não estou mais aborrecido, fiz o meu ganho. Mas a questão é, onde é que ela vai parar? Porque se nós fôssemos a usar a mesma técnica, certo? A mesma técnica, onde vai a olho, onda 2, 2, onde é que termina a 3? Golden Pocket. Golden Pocket. Era o ponto para sair. Golden Pocket. Este era o dia para sair, literalmente, mas sair com tudo. Não, ela está a subir, ela nunca deu sinal de venda. Ela vai demorar imenso tempo a dar sinal de venda. E quando der esse sinal de venda, estamos com o chamado hanging man, ou seja, o enforcado. Isto é um sinal de venda, mas a grande questão é, até à moving average são 10%. Pode ficar até nos 8%. Se usarem o pivô de hoje, que perdeu o pivô do dia anterior, mas se usarem o pivô de hoje são 4%. E quem tinha um plano de vender aqui e não vendeu, tem esta amplitude toda, neste momento, esta amplitude toda para jogar. Das duas uma. Ou faz aquilo que o livro diz, que é, perdeu o pivô, saí fora, bateu na moving average, entrei e ganha esta folga. Não é? Ganha esta folga. Esta folga significa o quê? Significa que se eu não tivesse vendido, eu estava a perder 6%. Como eu vendi, né, abaixo do pivô, eu voltei a entrar um bocadinho abaixo, eu pelo menos só em não perder já tenho 5% na mão.
E estes 5% são a folga para eu tentar ver onde é que ela quer ir. Ok? É uma explicação um pouco rudimentar, ou seja, não é 100% fiável na questão se vocês seguirem a 5 minutos, a 15 minutos, ou lá o que é, mas há cotadas que realmente, em termos de movimento, elas nunca nos deram um sinal de saída, nunca. Vocês olham para a Motengil a 1 hora, que é daquelas que não é fácil manipular, mas com este volume não é assim tão fácil. E aquilo que vocês veem é assim, ela nunca fechou abaixo da Moving Average. Teve aqui momentos em que veio abaixo da Moving Average, teve sim senhora, teve. Tem alguma coisa de errado as pessoas saírem e dizer assim, oh, fiquei com medo. Não, não tem nada de errado. Mas não se esqueça, o pivô estava aqui. O pivô estava aqui. Passou a ser este o pivô. Depois tivemos aqui esta base completamente a estabilizar, não é? A fazer aquela compressão. Se usarem aqui com o pivô e saírem aqui, tem alguma coisa de errado? Não, mas ela, passado 1 minuto, subiu. Ok, e vocês neste momento estão a deixar em cima da mesa 3,6% e estão a ver a resistência que se está a criar. É assim tão relevante. É isto que eu tento vos transmitir. Há cotadas que quando se movem, elas movem muito. E é nesses dias que nós queremos estar dentro. Não é nos dias em que elas não estão a fazer nada ou que estão a dizer, olha, eu posso estar a fazer um topo. Não tenho a certeza, né? Vocês lembram-se dos CTTs? Este período aqui. Este período aqui. Era a mesma coisa, vejo. Completamente esticada, veio até à Moving Average, voltou, completamente esticada, veio à Moving Average, voltou. Isto é complexo. Isto é simples. Isto é simples. Temos um máximo mais baixo que o anterior, temos aqui um martelo invertido, usamos isso como pivô, saltamos fora. É simples. Começa a estabilizar, rompe aqui assim esta zona, vamos voltar a entrar. Mesmo que estejamos a abdicar de 1, 2%, não se esqueçam, vocês cada vez que pagam o vosso seguro, vocês estão a abdicar de uma fortuna, digamos assim, porque eu vou usar o meu exemplo, o meu carro custou à volta de 60, eu pago 1000 e poucos euros por ano de seguro, basicamente isso corresponde, contas redondas, aqui a menos de 2%. Quer dizer que em 5 anos são 10% do valor do carro que eu estou a pagar no seguro, que não há garantia nenhuma que eu vou ter um acidente. Mas se acontecer, pelo menos no caso eu nem franquia pago. Pelo que vale o que vale. Vale o que vale. Usem o vosso seguro. Tenham um plano. É só isso que eu vos digo. Para já, BCP, bullish, continua a ir. O meu conselho é este. Defina o plano e sigam o plano à risca. Saíram aqui, tipo o Felipe, né? Que saiu aqui assim nesta zona. Não tem nada de errado. Vamos passar à próxima. Ou continuar a olhar para esta à espera de breakouts. Tão simples quanto isso. Para já, estamos numa zona de resistência. Galp, com o petróleo a cair, nem sei o que é que ela vai querer fazer, mas para já, hoje, vamos tirar aqui os desenhos, né? Porque já está a ficar um tanto ou quanto disforme, mas os desenhos, aquilo que nos dizem é os máximos continuam a ser mais baixos, os mínimos estão a estabilizar aqui na zona dos 12,41, mas estas duas velas juntas dá uma doji, por isso cuidado, mesmo sabendo que o típico de acontecer é perdemos a moving average a 13, vamos à de 50 e depois tentamos fazer o bounce. É aqui que vocês têm que analisar se ela aguenta esta moving average ou se vem para a zona de proteção de preço. 12, 14 e 11,91. Caso ela comece a ficar bullish, ela vai romper esta sequência aqui de mínimos mais baixos, mas o ideal é esperar aqui por esta zona aqui em cima. Vai ter apresentação de resultados no dia 14, 13, por isso faltam 2 semanas, menos que isso, mais coisa, menos coisa. Expectante apenas. De resto,
no geral, continua bullish. A nós não mexe, mas para já continua no ponto em que nós estamos a aguardar que ela faça o tal Head and Shoulders invertido. Vamos ver o que acontece. Para já é este o desenho que ela está a fazer. Não se enganem aqui por esta linha. Esta linha vinha aqui destes máximos, não é? Neste momento nós podemos até colocá-la aqui assim, mesmo sabendo que o mais importante será romper. Então vamos fazer isso. Será romper aqui os 402. Isto seria o mais importante. Não seria um Head and Shoulders perfeito. Porquê? Porque o ombro esquerdo não veio até a neckline, mas para já é o desenho que nós temos. Os CTTs continuam a batalhar, eu não sei porque é que tenho isto aqui, continuam a batalhar sem conseguir ultrapassar os 360. Hoje o máximo até foi 360 e meio. Agora estamos à espera. Ainda falta muito para a apresentação dos resultados, por isso eu não sei porque é que eles não querem fazer o breakout. Fazendo o breakout, olhar aqui para a zona dos 380, estes 381 vem deste mínimo aqui assim, mas esta aqui é a zona assim mais relevante, né? Esta zona aqui assim. Fiquem atentos a isso, de resto acompanhem pelo volume. A Jerónimo Martins fez um gap down, deve ter sido alguma notícia, veio diretamente à zona de proteção. Em termos de retracement, eu uso duas técnicas, uma delas é daqui, este máximo foi mais elevado, a ver onde é que ela está a bater e onde é que ela fica. A outra é colocar no mínimo, máximo e ver que ela está nos 123%. Ou seja, aliando esses dois fatores, conjugando com a questão de termos fechado quase a fazer um martelo, não sei que notícia que foi, alguma projeção de vendas ou coisa parecida, vejam o ponto em que estamos, é uma zona de resistência, por isso é que temos aqui o canal verde, mas é uma vela extremamente interessante para quem é bullish. Posto isto, estejam atentos, existe sempre algo a ganhar. O fecho da gap por si só corresponde só a 2,42, apanha a moving average e apanha a resistência. O stop ou o risco que vocês estão a ter é quase de 1 para 1. Sonai acabou por subir, fez um movimento oposto, mas fez uma doji, portanto é quase a mesma história, né? E está a fazer uma bear flag. Na realidade não está a fazer uma bull flag. Vamos ver o que é que vai sair daqui. A bull flag basicamente está invertida, né? Que seria isto aqui assim. Agora, estes canais ascendentes é preciso ter muito cuidado porque eles, por norma, rompem para baixo. O ideal, que é aquilo que nós queremos ver, por isso é que isto é uma bear flag, não é uma bull. Está a dar um disparate. Aquilo que nós queremos ver é isto. Assim. Que é para depois ela romper para cima. Em todo caso, vale o que vale. Neste momento, estamos abaixo das moving averages, por isso, muito cuidado. Altri, Navigator, no final, a subida foi interessante, mas mudou alguma coisa? Máximo mais baixo. Mínimo mais baixo. Navigator, vamos ver se mudou alguma coisa. Mudou. A Navigator está mais interessante. Porquê? Porque estamos a romper máximos. Temos uma zona clara de suporte 3,18. De resto está a começar a furar. Expectativa é apanhar a moving average a 50 ou a zona de resistência dos 3,42. Porquê é que eu tenho duas linhas aqui? Perfeito. Posto isto, pode estar a desenhar uma bear flag, né? A bull flag invertida, pelo que tenham isso em conta. Mas de resto, no curto prazo, está bullish, ao contrário da Altri. É um bom proxy para vocês começarem a olhar para a Altri, porque se a Altri começa ou tenta imitar, não é? Há sempre cotadas que têm atraso. Uma delas, por exemplo, Nvidia versus AMD, né? A Nvidia já está cá em cima,
tudo bem que está nesta zona de resistência, mas já está cá em cima, acabou por movimentar do mínimo até ao máximo, acabou por movimentar 90%. Não se esqueçam disto, são daquelas coisas que ninguém fala. Eu fui um deles, eu não meti um centavo nesta cotada. Um centavo. Depois dela ter-me dado tantas facadas, eu disse, não volto mais a fazer, baixar o meu preço médio. Devia tê-lo feito, sem olhar para isto. Porquê? Porque se eu fizer entradas, né, suponhamos que eu entrava aqui ou aqui. Suponhamos que eu entrava aqui, ela subiu, depois perdeu esta coisa, vou sair. Não é? Eu saio, praticamente não perco nada e já estou a fazer vendas com prejuízo, que vai ser bom para o IRS para não pagar impostos. Mas a grande questão é esta. Eu baixei o meu custo médio, eu perdi uma pipa de massa porque o lote que vendeu foi aquilo cá de cima, mas está em causa. A quantidade de ações continua a ser a mesma. E depois nós, para aproveitarmos estas subidas, foi o que aconteceu aqui, aproveitando estas subidas, não só eu baixo o meu custo médio, começo a ficar positivo, começo a fazer vendas mais lógicas, né? Chegou à resistência, vendi uma parte, já fechei 10%, agora estou à espera que ela, com a outra parte, estou à espera que ela rompa esta zona para tentar ganhar mais X. Provavelmente tinha aqui um fake out, mas permite-me gerir. Essa perspectiva acho que é algo que eu devo começar a fazer, não agora, porque estamos numa parte muito dúbia, mas brevemente. Motingil, já falámos, é deixar lá ir. A vela é bearish porque é um hanging man, mas de resto olhem para o pivô e olhem para as moving averages e é deixá-la ir. E a REN continua a não fazer nada. Já perdemos aqui há algum tempo nas americanas, vocês veem, continuamos a fazer um dia negativo no Standard Poor's, está tudo à espera. A realidade é essa, está tudo à espera. Agora, a Meta começou com gap down. O que é que está a fazer? Um novo mínimo, um novo máximo. A AMD vai fechar a gap. Para já é esta a perspectiva que nós temos. Nvidia está a subir por simpatia, né? Em solidariedade. Já tinha feito aqui um breakout, está tipo BCP, será que aguenta e rompe? FOMC, vamos ver. Sophie está a romper, está bullish, sinceramente, mas os movimentos que elas fazem são doidos. Vocês olham para a Firm e dizem assim, poxa, a Firm, que neste momento está a subir 0,5%, ela teve a perder 4%. Eu não aconselho estas a ninguém. A ninguém, confesso. A ninguém. Porquê? Elas mexem demais. A Sophie é mais quietinha. A Upstart é a mesma coisa. A Upstart é a mesma coisa. Chegou a estar extremamente positiva, mas abriu com um gap down maluco. Não é? O gap down basicamente foi de 1,36. E depois sobe isto tudo e depois começa a cair e nós... é melhor sair. E depois volta aqui para cima. Hoje não é dia para fazer isso. O mesmo acontece com a Palantir, que basicamente veio aqui fechar a gap. Praticamente. Não fechou totalmente. Né? O fecho aqui foi 8,06. O máximo 8 hoje foi... Espera aí. 8,06 também. Fechou completamente a gap. É uma vela, neste momento, que indica a inversão. Tão simples quanto isso. A Lucid continua a estabilizar. A Lucid não tem nada de errado, porque a Lucid subiu 43%. Né? Agora, aquela que tem alguma coisa de errado é esta desgraçada. Eu não acertei naquela que devia ter entrado, não é? Mas a grande questão é, estamos numa zona de suporte, como é óbvio. Eu fiz uma entrada nos 17,80 e uns trocos. A questão é, eu a qualquer momento posso estar a ficar negativo. Já estive a subir, vamos usar aqui, pode ser aqui, a subir 20%, não aproveitei. Ela fechou aqui, não aproveitei. Estou a ganhar neste momento 4% e já estive quase, quer dizer, ontem cheguei a ficar ligeiramente negativo. Mas vai que arranca. Para quem está interessado em fazer entradas, olha para estas zonas, não é? Entrada bullish, rompendo.
entrada bearish, rompendo. É uma zona de suporte. Se perder esta zona, ela fica completamente bearish e o target seguinte será este. A XPEV e afins, elas continuam sem mexer muito, mas hoje as coisas são capazes de levar a uma definição. O mesmo acontece aqui com a AMD. A Apple está a cair, mas está a cair de uma forma assim tão grave? Não, está a fazer uma bull flag, está a estabilizar, vai ter apresentação de resultados, não se esqueçam, é amanhã. Google a mesma coisa, apresentação de resultados amanhã. Será que vamos ver aquilo que toda a gente diz que é uma possibilidade? Porque aqui tínhamos o chamado cup and handle, rompeu e depois perdeu tudo. E agora estão a dizer, olha, temos aqui outro cup and handle. Agora é que vai. Olha, temos um ombro esquerdo, um ombro direito. Vale o que vale. Vamos ver o que é que os resultados nos dizem. E está tudo estável. Fiquem atentos então às 19 horas, principalmente às 19h30. Vejam o movimento. Para quem não quer perder tempo com a bolsa, vê como os mercados fecham. Qualquer movimento extremamente positivo vai fazer com que as bolsas europeias abram com gap up. Esse gap up pode ser completamente sonegado por causa do BCE, não é? Os gap downs, a mesma coisa. Portanto, eu ficaria na expectativa. Da mesma coisa que hoje tivemos dados contraditórios nos Estados Unidos e só os JOLTS por si só deviam ter afundado completamente a bolsa. Movimentou para baixo, sim, mas nada especial. A Snap, a última vez que apresentou resultados, deu um trambolhão 40%. Apresentou resultados e vejam, marcou a zona de subida, né? Caiu 28%. Desta vez, como é que diz o outro? Só, com referência no só caiu 14%. Vale o que vale. Bons negócios a todos e até amanhã.